ter uma tarde chuvosa novamente, como a de ontem. Vamos falar agora dos casos de atropelamentos aqui em Alagoas, que vem preocupando. Dados oficiais do Hospital Geral do Estado mostram que de janeiro a agosto desse ano foram 300 internações de vítimas por atropelamento. Em todo o ano foram 476 vítimas no hospital. A gente está recebendo aqui a Ana Buarque, que é especialista em trânsito e transporte do Detran, para falar justamente sobre as ações de conscientização, um trabalho permanente que é realizado pela Educação de Trânsito do Detran para conscientizar os motoristas sobre o assunto. Ana, bom dia, seja bem-vinda ao Boletim Gazeta. O que vocês têm verificado nas ruas, num contato direto com os motoristas, nesse trabalho de educação permanente, sobre as causas, o que leva a essa quantidade, esse volume de atropelamentos? Bom dia, desde já quero agradecer o convite para falar aqui de um tema tão polêmico que é o atropelamento, que vem crescendo, não só na nossa cidade, mas no estado como um todo. Agora mesmo foi falado sobre o tempo. A chuva, ela pode ser uma das causas por conta. A visibilidade diminui, a pista ela fica mais escorregadia, aí vem o excesso de velocidade, né? Foi retirada os radares e isso o motorista ele aumenta a velocidade, o uso do celular, tá? E o avanço do semáforo, desrespeito à sinalização, mas eu quero deixar claro aqui que para o pedestre ele também tem seus direitos e seus deveres. Então, às vezes, o condutor, ele também pode ser surpreendido com a travessia errada desse pedestre. Às vezes, a faixa está próxima, mas ele está com pressa e ele acha que atravessando ali vai dar tempo. Eu tenho uma preocupação muito grande na Avenida Fernandes Lima, do Val de Góes Monteiros, que são as mais realmente frequentes esses atropelamentos. Mas, em geral, por conta do corredor dos motociclistas. Então, às vezes, as duas faixas, esquerda e direita, para, o pedestre inicia a travessia, mas o motociclista, ele passa. Então, resumindo, seria uma falta de educação, uma falta de responsabilidade, uma imprudência no trânsito. A educação para o trânsito, né, o Detran, por meio da educação para o trânsito, nós fazemos o quê? Campanhas educativas permanentes, não só nas datas pontuais, como nós vamos ter para a Semana Nacional do Trânsito, mas durante o ano todo. E isso a gente faz campanhas, nós fazemos palestras, nós fazemos cursos, nós estamos iniciando mais um curso de multiplicadores na UFAL com os estudantes, para que eles passem, né, eles sejam os multiplicadores, ensinando não só os pedestres, mas também os demais usuários da via, o cuidado com a vida. Porque se eu estou no comando de um carro e vejo uma pessoa se aproximando do meio-fio, eu já tenho que diminuir, eu já tenho que dar um alerta, porque essa pessoa realmente pode resolver atravessar. Outro atropelamento que a gente observa é que o pedestre ele começa a atravessar, o semáforo está fechado para os demais veículos e ele começa a travessia. Na metade, o semáforo abre. O que é que o motorista faz? Começa a buzinar para esse pedestre adiantar. E quando ele adianta, às vezes ele cai, às vezes ele se assusta, quer voltar. Então, as causas são inúmeras. Das mais variadas, né? Pelo que você coloca de forma muito clara, né? O poder público tem a sua ação, é uma ação institucional, mas se não houver cooperação do outro lado, dificilmente a gente vai reduzir esses números. Não, porque a gente tem que andar em comunhão. Que eu tenho o veículo, eu tenho a via e eu tenho o trânsito. Mas eu também tenho o quê? A educação, a engenharia e o esforço legal. Então, se isso não anda de mãos dadas, se um falhar, é como se fosse o efeito dominó. Às vezes tem a sinalização, mas a sinalização não é respeitada. Ou, às vezes, a sinalização ela está implantada de uma forma que o pedestre não veja. Um exemplo, uma faixa de pedestre ele tem que ter um recuo de mais ou menos 1 metro do que nós chamamos a cabeceira da esquina, para quando esse veículo entre, ele não se surpreenda ali com o pedestre. Então, tem direitos e deveres de todos aqueles que são considerados os atores no trânsito, né? Você mencionou a Avenida do Val de Góes Monteiro e a Avenida Fernandes Lima como
os corredores onde ocorrem mais acidentes, e mencionou os motociclistas que utilizam os corredores. É difícil até colocar na cabeça desses motociclistas que ali não é espaço para via de tráfego. Então, se você ocupa o espaço do corredor, como motorista, condutor de veículo, você já recebe uma buzinada. É difícil conscientizar sobre isso diante dos espaços das vias que nós temos aqui em Maceió? É, demais até. Porque a regra de circulação e conduta, nós temos a faixa da esquerda e da direita, às vezes, dependendo da largura da via, mais de uma da esquerda e da direita, e a regra diz que o motociclista ele tem que ocupar o meio da faixa. Mas aí o que é que ele faz? Eles criaram uma terceira faixa, que é o corredor, né? E aí podem me perguntar, é proibido pela lei? O corredor, ele não é proibido, mas pela lei também diz que eu tenho que manter a distância frontal e lateral dos demais veículos. Quando eu estou ali, naquele corredor, eu não tenho uma distância lateral, sem contar que tem um ponto cego, que ele aumenta, né? Eu só vou conseguir observar direito se ele estiver da metade para o final do meu carro, da metade para o início, eu não consigo. Então, às vezes, eu ligo a seta, se eu for mudar de via, eu não preciso dar um impacto forte. Um toque no pneu da moto, ele já vai cair. E o que às vezes é preocupante, eles vêm para cima de mim, né? Com aquela reação, eu estou falando a minha pessoa como um exemplo. Como uma condutora envolvida no acidente. Aí ele vem para cima dizendo que eu não vi, que eu desrespeitei, mas às vezes você não vê mesmo, porque eles passam muito rápido. Eu já vi cena, eles derrubando o retrovisor do carro, porque o espaço era tão pequeno que não dava para ele passar. Ou seja, ele não aprendeu isso já aconteceu na comigo, formação. Inclusive. Pois é, ele não aprendeu isso numa formação quando ele foi tirar a sua habilitação no Centro de Formação de Condutores, que é o CFC, antiga autoescola? Aprendeu. Ele não sabe que isso é errado. Né? Não. Então, fala assim, falta campanhas? Não. Falta educação. A campanha existe, mas não adianta eu fazer para você, eu ensinar você, você saber e não praticar. Aí é uma diferença. Tem um detalhe que ela falando, e eu lembrando dessa faixa que eles criaram, quando ela está muito próxima do ônibus, né, do coletivo, para o condutor que está na faixa central, o toque do carro na moto empurra muitas vezes a moto para o lado mais pesado, que é o lado do caminhão ou o lado do ônibus. E às vezes a gente relata aí, já viu algumas tragédias também nesse sentido. Você acha, Ana, que de alguma forma uma união da autoridade de trânsito municipal com o estadual poderá ampliar também essa abordagem, a possibilidade desse trabalho se intensificar? Porque o que eu percebo é que só aumenta, né, o número de ocorrências por conta também do número de condutores, né? Vale ressaltar que, infelizmente, se você quer um motorista educado, você tem que intensificar a fiscalização com autuação, com multa, o que a gente fala no popular, mexer no bolso dele, tá? Porque as infrações existem, as medidas administrativas existem, as penalidades existem, mas elas faltam ser mais aplicadas. Porque no caso do motociclista, eles já estão se envolvendo entre si. Colisões entre eles. Entre eles. E outra coisa, o que é que eles fazem? Quando eles acham que a própria corredor dele está muito congestionado, ele começa a fazer o zigue-zague entre os carros, né? Então, há um poder dos órgãos estaduais e municipais, um que está ali educando, né, prevenindo, e o outro tem que estar ali fiscalizando. Infelizmente, o que falta nos nossos condutores, nos pedestres, nos ciclistas, é a falta de educação mesmo, é colocar em prática. No trânsito, tudo que eu for fazer, eu não posso ter o achismo. Tenho que ter certeza. Você vê muitos ciclistas, eles atravessam na faixa de pedestre montado na bicicleta, né? Então, se ele quer ter o direito, ele tem que desmontar para ter o direito do pedestre. E na Avenida Fernandes Lima, como eu trabalho no Detran, a gente usa muito aquela avenida, eu vejo até os motociclistas passando pela faixa montado, né? Quer dizer, isso é uma falta de educação. E a sinalização ela é muito clara, existe informação, existe campanhas, mas infelizmente o que não existe é o respeito a ela. E os idosos ainda estão sendo vítimas mais constantes desses atropelamentos, porque a mobilidade dele é mais lenta. A visão periférica também, ela fecha, né? A audição
também. Então, não adianta você buzinar. Se ele tem um problema auditivo, então tudo isso, quando você está no comando de um veículo motor, você tem que estar atento. É a direção defensiva, dirigir por você e pelos outros. É isso. A gente agradece Ana Buarque, especialista em trânsito, também componente da Edutran, do Detran Alagoas. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos esperar que esses números realmente melhorem, que o número de atropelamentos diminua, porque a gente sabe que o trabalho vem sendo feito, as campanhas estão aí desde o Maio Amarelo, que foram intensificadas, agora na semana que vem com o lançamento da Semana Nacional de Trânsito. Infelizmente, o que há é realmente muita imprudência nas ruas. Eu só deixo aqui um recado, um alerta, um pedido ao pedestre. Respeite o local que você vai atravessar, evite atravessar entre os carros, evite estar nas esquinas, por trás de árvores, os que são chamados pontos cegos, né? Não ache que você vai ser mais rápido do que o carro, porque infelizmente você não é. É uma guerra que você sempre está fadado a perder, né? E a recuperação sempre lenta, é bom lembrar, de pessoas que sofrem atropelamento, quase sempre com lesões ósseas graves. É isso. Obrigada, Ana. Até uma próxima. Vamos